Olá, eu sou Magela e essa é a segunda temporada de Diálogo sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Nosso convidado de hoje é biólogo, mestre em ecologia e doutor em ciências biológicas. É professor titular da Universidade Estadual Paulista, Unesp, pesquisador renomado e com dezenas de publicações em revistas nacionais e internacionais, é coordenador de disseminação do CBio, Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças Climáticas, também da Unesp. Durante seu pós-doutorado em Cambridge, teve a chance de estudar um dos ambientes mais relevantes para a biologia moderna, a ilha de Bornéu, no Sudeste Asiático. Recebemos hoje o doutor Mauro Galletti. Professor, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui conversando com vocês. Bacana. Professor, a gente sempre começa tentando resgatar um pouco da origem do nosso entrevistado, né? Eu também sou biólogo e sei que hoje, por exemplo, a biologia está muito mais em evidência, é mais fácil a gente entender como as pessoas se fascinam pelo nosso campo de estudo. Mas como foi para você lá atrás? O que te despertou esse interesse pela natureza, pela biologia? Bom, eu gosto de animais desde os 5 anos de idade, que eu me lembro de estar vendo uma coleção que meu tio me mostrou. Meu tio é biólogo, né, o Pedro Galletti, da UFSCar, e eu lembro quando ele era estudante de biologia, ele me mostrou os vidrinhos Aí, deixa eu só desligar aqui que tô com o alarme. Me mostrou sobre a metamorfose de sapos e aquilo já ficou na minha cabeça. E durante a minha adolescência, até antes de prestar vestibular, junto com meu avô, no quintal da casa dos meus pais, eu criava porquinho da Índia, canário, periquito australiano, peixes, vários, lebiste, peixe-espada. Então sempre fui assim, aficionado por animais. Numa época pré-internet, pré-tudo, uma pessoa que era o meu sonho, assim, né, meu herói, era o Jacques Cousteau. Então, decidi fazer biologia, acho que muita gente na minha idade falou, eu quero ser o Jacques Cousteau, né? E daí fui para a Unicamp, fui fazer Unicamp, estudei, né, para passar lá, eu sou de Campinas, né? Então era isso, eu gostava muito de bicho, era um aficionado por bichos. E eu sei que a Mata de Santa Genebra também tem uma influência forte na sua formação, né? Conta um pouco para a gente sobre esse ambiente, inclusive uma história curiosa sobre a criação, ela é uma área de relevante interesse ecológico, não é isso? Que foi a doação da sombra da mata para o Estado. Fala um pouco para a gente dessa experiência. A Mata de Santa Genebra é que me moldou como um biólogo de campo, um ecólogo. Quando eu comecei a fazer biologia, né, acho que várias pessoas ficam frustradas no primeiro ano. Era aula de física, química, biologia celular, tinha tudo menos bicho, né? Então, um amigo me chamou para conhecer a mata. Vamos lá, a gente dá uma volta, vamos ver uns bichos. E ali, 200 metros que a gente caminhou, a gente já topou com um grupo de bugios. E na época, a Mata de Santa Genebra tinha recém-criado, recém-cercada, que era uma fazenda que a dona Jandira, a proprietária, doou a sombra da mata para a prefeitura. Se a prefeitura derrubasse para fazer um condomínio, perdia o terreno, voltava para a família. Eu acho que isso ainda continua, né, nessa doação, não sei como está. Mas a Mata de Santa Genebra foi minha placa de Petri, né? Para os cientistas que trabalham em laboratório, a floresta era minha. Comecei indo uma vez por semana, depois 2 vezes por semana, depois 3 vezes por semana, para observar principalmente os bugios, os macacos, né? E aos poucos, como os bugios dormiam muito, né? O bugio dorme 15 horas por dia, eu comecei a observar os outros animais da floresta. Então comecei a observar principalmente as aves, né?
E todas essas aves tinham em comum que elas comiam frutos. Então, esses animais, eu falo que curaram a minha cegueira botânica, né? Eu comecei a me interessar mais por plantas, porque eu via eles comendo os frutos, dispersando sementes ou predando sementes, e aquilo me intrigou. E eu coletava daí as plantas para identificar na Unicamp, com o professor Hermógenes de Freitas, né? Que sempre me incentivou muito, junto com a professora Patrícia Morelato, que depois veio ser a minha orientadora de mestrado, a estudar essa interação plantas e os animais. Então, tudo começou na Mata de Santa Genebra. Se não tivesse essa mata, eu não ia ser biólogo, não ia estar aqui conversando com você. Além de toda essa experiência, né, pessoal, como você vê a preservação desses pequenos fragmentos, sobretudo urbanos? Eles, de certa forma, de fato, contribuem com a conservação da natureza? Sem dúvida, se você for, pode ir no Bosque dos Jequitibás, ou no Bosque dos Alemães, ou na Mata de Santa Genebra, a gente tem um pouquinho do que era essa enorme floresta atlântica do interior de São Paulo, né? Então, mesmo se você vai lá nos Bosques dos Alemães, que é em Campinas, que é bem menor que a Mata de Santa Genebra, você vai encontrar corujas, um monte de aves, né? E a Mata de Santa Genebra ainda protege bugios, tem onça-parda, tem várias espécies ameaçadas. Ah, então, mesmo esses pequenos fragmentos são extremamente importantes para recuperar mais florestas, né? Porque eles são o histórico do como que era, né? Então são fundamentais. Eu falo, proteger uma árvore já é importante, imagina proteger uma mata como a Mata de Santa Genebra ou outros lugares, né? É fundamental. Maravilha. Queria também saber um pouco da sua passagem por Cambridge, né, durante o seu doutorado, não é isso? Como foi essa experiência? Como isso ajudou a te moldar profissionalmente? No final da década de 80 e 90, eu estava terminando a graduação e já pensando em mestrado. Eu comecei a ecologia como ciência era muito jovem no Brasil. Praticamente tinha pouquíssimas pós-graduações. Tinha a Unicamp, a USP, a UFMG, era muito incipiente. E eu apliquei para fazer o doutorado fora, comecei a ler muita coisa, via que muita coisa de ecologia era realizada ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos. E aí eu ganhei uma bolsa do CNPq para estudar na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E foi onde eu despendi 4 anos da minha vida. Eu fiz o trabalho de campo no Brasil, aí não na Mata de Santa Genebra, mas na Mata Atlântica. Mas escrevi o doutorado lá, defendi o doutorado lá, e para mim foi fundamental essa experiência internacional, não só para aprender inglês, aprender a cultura inglesa, mas conheci, fiz meu network, né, de pessoas que hoje são professores no mundo inteiro, né? Então a Universidade de Cambridge também me moldou como um cientista global. Apesar de eu estar estudando uma interação que ocorre no Brasil, eu sempre tive a preocupação de que essa ciência fosse lida e usada por pessoas do mundo inteiro. Como que um chinês, um americano, um africano vai usar o meu conhecimento que eu gerei para resolver os problemas ambientais? Então, isso quem me moldou foi a Universidade de Cambridge. E essa sua trajetória internacional importante, acho que permite uma análise de algo que a gente ouve muito, que às vezes é considerado até uma crítica, né? Que a maior parte da produção acadêmica sobre a biodiversidade tropical é feita por profissionais do hemisfério norte, né? E muita gente questiona isso. Pô, será que não existe um equívoco nessa lógica? Mas estamos tão atrasados assim em relação a outros países que nos dificulta produzir esse conhecimento da nossa própria biodiversidade?
Isso, eu acho que isso era na década de 90, isso foi mudando. Hoje, o Brasil é um dos países que mais produz ciência em ecologia tropical, e hoje eu vejo a ecologia do Brasil como a melhor do mundo. Melhor que a americana, melhor que a inglesa, disparado a melhor ecologia do mundo. Eu já viajei, já fui professor em outras universidades, nos Estados Unidos, na Dinamarca, na Espanha, e eu acho que o tempo mostrou que hoje a melhor ecologia tropical é realizada no Brasil. Então, eu viajo muito dentro do Brasil hoje em dia, indo nas pós-graduações, e onde eu vou tem ecólogos incríveis e projetos incríveis e publicando em revistas super boas. Então, nos últimos 30 anos, esse quadro mudou. Você pode ir para qualquer lugar do Brasil, tem uma pós-graduação em ecologia, quase todas são boas, com bons professores e com alunos incríveis. Eu tive agora em Natal, dando um curso, e os projetos dos alunos são muito bons. Era impensável ter o nível que nós temos hoje há 30 anos atrás. E você acha que isso tem a ver com esse aumento do envolvimento da própria academia com as questões ligadas à conservação da natureza? Quer dizer, havia há anos atrás uma distância entre os ecólogos e os conservacionistas, vamos dizer assim. Hoje isso, de certa forma, aproxima esses dois campos e populariza a ciência? Eu acho que isso também, mas principalmente investimento da CAPES e do CNPq. Não existe nenhum lugar do mundo onde alguém vai te pagar para você ter 4 anos de bolsa para fazer um doutorado no que você quiser. Vou estudar ecologia de macaco prego na Mata de Santa Genebra. Você ganha uma bolsa da CAPES ou do CNPq ou até da FAPESP só para fazer isso. Um americano, por exemplo, pode estar em Harvard, em Stanford, ele vai ter que trabalhar como professor assistente para conseguir uma bolsa para passar no máximo 3 meses nos trópicos. Então, nós temos o privilégio, não privilégio, mas a sorte de ter isso, né, no Brasil, de ser as bolsas. Então, teve muito investimento. E a outra, nós temos a biodiversidade, né? Então, a gente atravessa a rua, está na Mata de Santa Genebra, ou está muito próximo da Mata Atlântica do litoral, né? Ou pegar um avião de 2, 3 horas, você está na Amazônia ou no Cerrado. Enfim, a gente está muito próximo à biodiversidade, à riqueza da biodiversidade. E, obviamente, que o Brasil formou grandes personalidades da conservação, né? E você vê todo dia pessoas sendo premiadas, né? Patrícia Médici, Fernanda Abra, enfim, todo dia sai nos jornais brasileiros que estão se destacando não só na área acadêmica, né? Mas fora da universidade, em conservação. Eu falo no front da conservação, né? Aquela que está ali lidando com políticas públicas, com o público em geral, né? Então, são várias coisas que estão culminando, estão juntando, né? Tanto a academia está forte, a academia em ecologia está muito forte, como quem está fora da academia está fazendo bons trabalhos. Dentro dessa perspectiva também, você como professor, acabou de dizer que continua viajando, né, dando aula e tal, você vê hoje, eu conversei também com o professor Kleber Del Claro, né, e a gente tocou nesse assunto, como você vê a qualidade dos nossos estudantes hoje? Não parece que existe uma contradição entre o fato de termos acesso a muito mais informação, né, um volume de informação absurda, e não conseguirmos, talvez, que os estudantes se dediquem tanto quanto antigamente. Isso é uma visão pessoal, mas queria ouvir sua opinião. Não é uma contradição isso? Quer dizer, antigamente era muito mais difícil a gente conseguir um paper, um artigo. Muito Hoje é mais. tudo rápido, né? O Sim, que você pensa hoje dessa história?
A gente tinha aqui na biblioteca, usava muito a biblioteca, né? Hoje você vai na biblioteca não tem ninguém, porque eles estão acessando online, né? Eu acho que é o seguinte, os bons alunos e que estão realmente envolvidos na biologia vão ser melhores que essa geração, que a minha geração, porque eles têm acesso, têm muito mais informação, tem aplicativo, tem o Merlin, tem o iNetflix, tem um monte de coisa, saiu mais livro, ele aprende a escrever artigos com pessoas que publicaram. Eu aprendi a escrever artigos sozinho, né? Mandava para a revista, era rejeitado, devolvia. Agora eu ensino isso para os meus alunos e meus alunos da graduação conseguem escrever artigos bons, né? Então, eu vejo, assim, os bons profissionais vão ser melhores do que a geração mais velha, né? Óbvio que vai ter gente que não se encaixa dentro da biologia, é, existem outras distrações que dão mais dinheiro, né? Mais glamour, mas eu acho que quando eu me formei, muito tempo atrás na biologia, ou você ia para academia, né, e ser professor universitário, ou você ia ser professor de escola, né? Então, hoje você pode ser até youtuber, falando de ciência, de meio ambiente, você pode ir para consultoria e tem um monte de consultoria pagando muito melhor que academia, você pode ir para conservação, você pode desenvolver softwares, tem muito mais coisas para biólogo fazer do que há 30 anos atrás. Então, hoje eu vejo a biologia como a ciência do século, né? Onde é que busca mais respostas dos problemas atuais, né? É, então, se o biólogo quer responder problemas ambientais ou de saúde, ele está na era certa, né? Então, eu acho que essa dificuldade que a gente tinha no passado, elas nos moldou a, a correr mais, né? Hoje eles não precisam correr uma maratona, eles correm 5 ou 10 quilômetros. A gente teve que correr uma maratona, né? Mas também os biólogos anteriores a nós tiveram que correr 3 maratonas. O Darwin veio de navio, não de avião. Ele não tinha GPS, né? Então, é a vida, né? Eu vejo os nossos biólogos de hoje melhores do que a geração que a minha geração. Mas aproveitando esse tema ainda, recentemente foi publicado um artigo chamado A Extinção da Experiência dos Ecologistas, né? Foi publicado na revista Trends in Ecology and Evolution. No artigo, os autores sugerem exatamente isso, né? Que a gente tem usado tanto a tecnologia para as nossas pesquisas, sobretudo de campo, que a gente não tem ido mais ao campo, né? E isso, segundo os autores, impacta de alguma forma na própria visão da importância da conservação desses ambientes, né? O que você pensa a Uhum. respeito disso? Eu acho que essa é uma visão bem eurocêntrica e americana, né? Eu dei aula nos Estados Unidos e realmente levar um aluno para o campo lá é quase impossível, por causa de seguro, tem que fazer seguro, tem que fazer. O professor tem medo de ir para o Brasil, ou para o Peru, ou para a África. Então, os cursos de campo nos trópicos praticamente não existem mais, são muito poucos. Eles foram terceirizados. Você vê a Organização Tropical Studies, a OTS, praticamente fechou as portas, porque teve acidentes, teve mortes com alunos, que pode acontecer, né? Então, cada vez menos alunos vão para o campo no hemisfério norte. No Brasil, a gente ainda tem curso de campo em quase todas as pós-graduações. Curso do Pantanal, curso do INPA, curso da Mata Atlântica da Unicamp. Assim, todo mundo tem um pouquinho de campo. A gente é muito menos burocrático, né? Precisa fazer um seguro absurdo, os alunos estão. Então, assim, eu li esse artigo, acho interessante, mas também tem outra coisa aqui. Se você quer publicar um artigo na Nature ou na Science, você não vai para o campo. Você vai ter que sentar no computador,
fazer um monte de análise espacial, estatística e modelagem para conseguir colocar numa revista num escopo global. Mas eu vejo isso como, legal, ótimo. Mas tem muitos alunos nossos que estão indo para o campo que estão publicando na Ecology ou em revistas super de prestígio. Então é óbvio, depende do artigo, você vai ter que correr para os bancos de dados, analisar grandes bancos de dados. Mas eu vejo vários alunos hoje brasileiros que nem terminaram o mestrado ou doutorado publicando nas melhores revistas de ecologia, indo para o campo com um desenho experimental mais robusto, com teorias a serem testadas. Então, assim, eu acho que isso aconteceu muito nos últimos anos com os cursos americanos. As universidades americanas quase não contratam mais ecólogos tropicais. Se é que contratam ecólogos, eles estão contratando pessoal da genética molecular, coisas de tecnologia, porque dá dinheiro, né? Porque também eles conseguem movimentar não só a academia, mas a indústria de farmacêutica ou de tecnologia, né? Então, assim, eu entendo que alguns alunos não gostam de ir para o campo, mas muita gente gosta. Pela minha experiência, com a quantidade de alunos que são hoje passarinheiros, né, que gostam de aves e que estão no campo, eu acho que o Brasil ainda mantém essa tradição de ter bons ecólogos, bons naturalistas, mas lógico, vai ter aluno mais teórico, mais sossegado, né? Você tem que ter as duas coisas, né? Desde gente mais os data analysts, né? Gente que pega esses grandes bancos de dados, até aquele que vai todo dia ver passarinho no campo, estudar biodiversidade. Não dá para ser os dois. Até dá, mas é difícil você ter uma formação completa, né? E assim, muitas pós-graduações estão com diferentes caras, né? Então a Unicamp é muito dessa coisa de ir para o campo, já Goiás já é mais teórico. Então cada pós foi se moldando a ter esse tipo de alunos, né? Moldando esse tipo de alunos. Isso é bom para o país. Você tem desde gente teórica que vai se formar em análise de dados até aquele ecólogo de campo tradicional. Muito bom. Tem um artigo de um amigo, não sei se você conhece, Felipe Costa, ele escreve ecólogo no campo de chapéu, né? O Felipe, ele sempre fala, Magela, precisamos botar essa É, turma no campo. eu acho assim, às vezes quando eu vou para o campo muito com os alunos, e eles ainda estão começando, né? Então não sabem identificar os bichos, as plantas, mas aí, assim, tem que fazer um mestrado intensivo no campo, né? Então, ó, eu sempre mando. Você vai ficar um ano no Pantanal, depois a gente conversa. Um ano na Mata Atlântica, depois a gente conversa. E muitos vão e ficam e não querem mais voltar, na verdade, né? Maravilha. Eu queria falar um pouco mais de alguns assuntos mais técnicos agora, Mauro. Por exemplo, você tem se dedicado ao estudar o efeito da extinção de grandes animais em florestas tropicais, que é o processo que se chama de defaunação, né? Seus estudos têm mostrado, e quando você se despertou para a importância desse fenômeno? Então, durante o meu doutorado, a gente ouvia muito pouco sobre conservação na minha época. Era o panda que está desaparecendo, o mico-leão. Durante o meu doutorado, eu me mudei para a Mata Atlântica, eu morava dentro do Parque Estadual da Intervales, estudando dispersão de sementes, num lugar remoto, que não tinha gente, para estudar jacutinga e outros bichos. E eu comecei a ver que mesmo nesses lugares, a gente estava perdendo jacutinga, anta, estavam caçando esses animais. E ali me deu uma chacoalhada, sabe? Assim, meu, como que vai ser a floresta sem esses grandes animais?
E daí fui fazer meu pós-doutorado com o Rodolfo Dias, em Stanford, para me aprofundar mais nas consequências da perda dos animais. Não só estudar o que eles fazem, que eu era um ecólogo, quero saber o que a jacutinga faz, o que a anta faz, o que o sanhaço faz. A gente começou a entender melhor como esses animais são importantes na estrutura florestal, em dispersão de sementes, depois em estoque de carbono, e hoje a gente estuda como eles afetam o solo da floresta. Então, cada vez mais a gente está se aprofundando nas diversas consequências da defaunação, né? Que não é só perder o animal porque ele é bonito. Estamos perdendo a jacutinga e tal. Não, mas a jacutinga dispersa mais de 40 espécies de plantas. E dispersa espécies-chave, dispersa espécies medicinais, dispersa madeiras que estocam muito carbono. E daí, quando a gente... Isso tem um impacto enorme, né, na extinção dela, né? A extinção dela tem um impacto enorme diretamente para a gente. E foi nisso que eu comecei, então, a me preocupar mais, né? E todo hoje meu laboratório estuda as consequências da defaunação em algum aspecto da floresta, né? Pode ser E, solo, pode ser diversidade de plantas. e esse processo ele é claramente uma ameaça, diria, silenciosa à existência dos ecossistemas, porque as pessoas estão acostumadas a pensar na floresta como um conjunto de árvores. Tem um monte de árvore, a floresta está lá. Mas a É, falta desses animais é uma ameaça silenciosa? gigantesca, porque a floresta vai empobrecer. Uma floresta sem animais, especialmente os grandes animais, muriqui, anta, jacutinga, tucanos, a floresta vai mudando. E durante o meu pós-doutorado, eu mostrei que até a mudança na evolução das plantas, porque esses animais dispersam sementes grandes. Na ausência deles, só sementes pequenas vão conseguir ser dispersas. A gente mostrou isso com o palmito jussara, né? E qual que é o problema de você só ter sementes pequenas na floresta? Elas são mais susceptíveis à perda de água e mudanças climáticas. Apesar de elas serem mais fáceis de dispersarem, né? Qualquer passarinho, né? Um sabiá pode dispersar um jussara, mas ele só dispersa sementes pequenas do jussara. E nós mostramos que se tiver uma seca prolongada, essas sementes pequenas de jussara não conseguem germinar. Então, todo aquele ano, né, que teve a seca, nenhuma semente germina. Se a gente pensar isso, pode ser extrapolado para todas as plantas da Mata Atlântica, né? Então, perder grandes dispersores, seja por poluição, fragmentação ou caça, vai alterar a biodiversidade e o funcionamento das florestas tropicais. E não só as florestas tropicais, quer dizer, o cerrado brasileiro também, ele já teve grandes animais como as savanas africanas, né? Exato. E a perda desses animais afetou, eu imagino, a dispersão de uma série de espécies. Você acha que é uma reconstrução viável trazer animais de grande porte de outros ambientes para tentar restaurar essa conexão, mesmo correndo o risco da promoção de introdução de espécies, que a gente de fato fazendo isso, né? Você acha É, que isso é viável? isso pode ser viável em pequena escala, né? Então, por exemplo, a gente estava estudando no Santuário dos Elefantes, que fica ali na Chapada dos Guimarães, eu não sei se você conhece ali, mas se criou um Santuário dos Elefantes, que resgata elefantes de zoológico, de circo, Sim. mas não reproduz, não faz nada. Coloca lá, eu falo para eles terem uma boa morte, né? Não uma boa vida, porque eles foram acorrentados durante vários anos, tem vários problemas psicológicos, etc. Ali nós estudamos, né, dispersão de sementes e realmente eles dispersam sementes grandes do cerrado. Mas não é viável você colocar elefante em tudo quanto é lugar. Nem tem elefante para colocar. Segundo, que é perigoso pra caramba. Mas colocar a anta nos lugares que ela foi extinta é bastante viável. Isso já está sendo feito
por exemplo, em Guapiaçu, né, na Régua, num parque lá no Rio de Janeiro, do projeto Refauna, e vendo que elas estão dispersando sementes grandes, que não tinham mais dispersores, etc. Então, é sempre uma questão de escala. Uma é no Santuário dos Elefantes, que é uma área cercada de 8.000 hectares, a gente aprende com esse sistema, falando, olha, realmente como que era o Cerrado há 10.000 anos atrás. Não dá para replicar isso para o Cerrado inteiro, mas a gente pode replicar reintroduções de anta, de queixada, né, etc. A perda de dispersores no Cerrado foi enorme, mas a gente está aprendendo que houve uma substituição de dispersor, né? Parece que os seres humanos, né, os paleoíndios, ou como você quer chamar, as populações tradicionais, utilizam muitos frutos de megafauna e dispersam essas sementes, etc., né? Então teve uma substituição funcional na dispersão. A gente não sabe até que ponto algumas espécies podem ter sido afetadas, né? Talvez o pequi ou o jatobá, o cacau, enfim, ainda é um campo enorme para se estudar na ciência, né? Considerando essa sua observação sobre o papel da espécie humana nesses processos ecológicos, como você vê essa discussão que parece que não acaba nunca, né, da existência de populações tradicionais e de suas atividades tradicionais em áreas protegidas, sobretudo de proteção integral? Quer dizer, ao se condenar, por exemplo, populações, o comportamento de caça de populações tradicionais ou comunidades indígenas, de certa forma a gente também não está afastando o homem da própria natureza. Afinal de contas, nós somos uma espécie que evoluímos em torno desse cenário todo. O que você pensa disso? Não, existe. São duas realidades. Na Mata Atlântica, né, as unidades de conservação são muito pequenas, né? E você ter populações tradicionais vai ter um impacto pequeno, médio ou grande, dependendo da quantidade de pessoas. Ao mesmo tempo, retirar essas pessoas, que muitas já estão lá 500, 1.000, sabe lá quanto tempo, é um colonialismo brutal, né? Tira esse povo porque eu quero ter uma área natural. O ideal é que a gente aprenda a manejar essas áreas que vai ter conflito, né? E a gente não sabe ainda fazer isso. Eu acho que ainda está essa discussão se pode ter gente, não pode ter gente, mas é como ter gente. O ponto é quantas pessoas cabem num parque nacional que já era ocupado por indígenas ou por quilombolas, e como evitar ao máximo que haja perda de biodiversidade de processos ecológicos importantes, né? Eu acho que essa é a discussão, porque a gente ficar né? E também tem invasões recentes, não é assim? Também não pode ser uma baderna. Vamos invadir a Santa Genebra. Santa Genebra não dá para ter ninguém, porque é muito pequeno, né? E os índios, as populações tradicionais que estavam ali já não existem mais, né? Então, assim, é muito ainda pouco avaliado até esse impacto, né? A gente sabe que eles podem caçar, mas dá para ter caça sustentável? Dá para ter caça sustentável. Depende do tamanho da população dos animais, quantos eles reproduzem, tem um monte de modelos de caça que se pode estudar, né? Pode aplicar. Agora, no Brasil, caça é proibido. E daí, ponto final, né? Então na Amazônia, daí os caboclos, os quilombolas caçam, mas não pode. Mas daí então faz vista grossa. Então tem que ter uma caça sustentável, mas as pessoas querem deixar que a caça. Que eu que estou aqui na cidade, falar, não pode caçar, mas quem está lá no meio da Amazônia, onde não chega nada, e ele tem que
comer proteína, né? E daí o rio tá baixo, né? Não tem peixe no rio. Ele vai matar uma paca, vai matar um veado. E eu aqui na cidade comendo atum enlatado, que vem de sei lá de onde, vou falar como que se deve comer um ribeirinho na Amazônia. Eu acho que a gente tem que entrar com ciência nessas áreas, falar, não, olha, então, quanto que você pode abater por ano, por mês? E tem várias pessoas estudando isso, os trabalhos do Carlos Pérez, do André Antunes, nessa linha de se estimar esse impacto. E, no fundo, é trazer ciência para caça sustentável, para colheita de semente sustentável, para colheita de palmito sustentável. Essa é a solução. Agora, vai ter lugares que são muito que não pode ter gente, porque é muito pequeno, né? Não tem capacidade de suporte, e que nós vamos ter que ser uma zona de exclusão de comunidades, né? Tem vários lugares assim, né? Porque a Mata Atlântica ficou todinha fragmentada. Mas é um assunto que causa comoção em muita gente. Ah, pode ter gente, não pode ter gente, tira a gente, não tira a gente. Mas quem está lá é que está sofrendo, né? Pode caçar, pode tirar palmito. Eu acho que a ciência tem que entrar nessas áreas e estudar. Quanto pode tirar de palmito? Pode tirar palmito? Porque para falar, não, não pode tirar palmito. Ou pode tirar tantos palmitos por ano, né? Eu acho que a gente tem ciência de boa qualidade para dizer isso. Pode caçar? Quanto você pode caçar? Você é comunidade tradicional ou você está vindo da cidade para caçar? Então, é mais complexo do que simplesmente tirar ou pôr gente dentro de unidades de conservação. É um assunto que ainda move paixões, né? Com relação recentemente, os países signatários da Convenção de Diversidade Biológica acordaram em proteger em torno de 30%, proteger 30% de cada ambiente do planeta. Mas os números, principalmente para alguns desses ambientes, mostram que não basta proteger, nós vamos precisar recuperar se quisermos chegar a esse percentual. É possível, você acha que é possível a gente regenerar ecossistemas muito degradados com a ausência desses grandes animais? Eu acho que sim. Por exemplo, eu tenho visto os projetos na Caatinga, que estão restaurando a Caatinga como o Spix há 150, 200 anos atrás, né? E, na verdade, é o contrário lá. Quando você tira o bode, a Caatinga volta. Lá tem um processo de overgrazing, né, de superherbívoros que degrada a Caatinga e pode levar até a virar um ambiente árido. Então tem projetos ali feitos na Universidade do Rio Grande do Norte mostrando de como manejar a Caatinga para deixar ela mais produtiva, inclusive com recursos para as populações locais, seja para carbono, madeira, mel, o que seja. Então, mesmo ambientes extremamente degradados, lógico, não vai voltar, ou dificilmente vai voltar ao que era 500 anos atrás. Isso tem que ficar claro. Isso é o antropoceno, né? A gente vai ter um outro ecossistema mais produtivo do que é hiperdegradado, mas menos diverso do que era 500 anos atrás. E vamos ter que conviver com isso, né? Eu sei que todo biólogo tem essa coisa de voltar, quanto mais voltar no tempo, né? Se a gente tivesse uma máquina do tempo, quando que você gostaria de voltar? Não só biólogo, né? Mas todo mundo isso, né? Quem que você queria ter visto? Os dinossauros, os mamutes, sei o quê. Isso aí perdeu, né? Não tem como voltar. Não dá para ter mais preguiça gigante no cerrado,
mas como que nós vamos manejar esses cerrados? Bem, não vai ter preguiça gigante, mas não vai ser uma plantação de soja, né? A gente pode ter cerrado, onde tem a produtividade primária alta, coleta de frutos ou plantas medicinais, etc., né? Deixar um pouco o saudosismo de lado e encarar o mundo como ele está se tornando, né? E muitas vezes se fala no mundo, como você mesmo destacou, o mundo mais pobre em termos de diversidade. Eu queria falar sobre extinções agora, porque esse é um assunto também que eu acho é, que, que nós, né, professores, cientistas, talvez a gente comunique mal com a sociedade sobre isso, né? Porque É, aconteceu nós tivemos agora um evento, se eu não me engano, na Colômbia, sobre áreas privadas, e que no relatório final a pessoa leu lá, a América Latina perdeu 95% da biodiversidade, e aí as pessoas questionam, falam, oh, mas como assim, só falta 5%? E todo mundo sempre, estamos numa sexta extinção em massa e tal. E aí eu queria destacar também um artigo que acabou de ser publicado na Plus One, que diz que as extinções recentes de plantas e gêneros de plantas e animais, na verdade, seriam raros, localizados e estariam desacelerando, porque ocorreriam basicamente em ilhas, que são ambientes isolados, né? E também os autores sugerem que há um aumento de uma percepção conservacionista, de um envolvimento conservacionista. Como é que você vê essa história? Estamos numa sexta extinção em massa ou não? faz o seguinte, fala para esses autores pegar um barco e dar uma volta na Amazônia, né? 30 anos atrás e hoje, né? A gente está perdendo floresta a níveis absurdos, né? Esse artigo fala muito de gêneros, né? Que a gente perdeu rapidamente vários gêneros e que agora não estão perdendo mais gente. Então, assim, os gêneros que tinham poucas espécies, esses já foram lá 500 anos atrás, já sumiram pelo homem, né? Mas, em termos de espécies, nós estamos perdendo muitas espécies, né? Muitas espécies. E várias têm distribuição geográfica muito pequena. Eu vejo com um pouco de ingenuidade, assim, talvez esse artigo, porque se você olha na Mata Atlântica, nós temos um monte de espécies criticamente ameaçadas. E várias dessas criticamente ninguém vê há 50 anos, né? Então, e quanto mais gente procura, mais a gente vê que elas não estão mesmo no ambiente, porque agora tem Wikiaves e Bird, não era um problema amostral. Isso a gente está falando de aves, que todo mundo está procurando. Quando você olha plantas, a coisa ainda é muito pior. Tem um trabalho do Renato Lima na Science mostrando várias espécies de plantas, tem pouquíssimos coletas, né, ou indivíduos na natureza. Então eu não vejo assim como, não, tá tudo bem, não estamos perdendo tantos gêneros, nós estamos perdendo espécies para caramba. Talvez tenha perdido já os gêneros que tinham poucas espécies, mas, né, os gêneros altamente diversificados ainda se seguram, né? Então você pega um gênero que tem 30 espécies, você não perdeu as 30 espécies. E um gênero que tinha uma espécie, perdeu probabilístico, né? É probabilístico, né? Mas eu acho que os dados todos mostram a quantidade de animais que nós estamos perdendo, de espécies e de populações, né? Então são duas coisas. Uma extinção de espécies, tá bom? O último motum ou ararinha morreu. Porque extinção é quando o último indivíduo de uma espécie morre, seja em cativeiro, seja na natureza. Isso é extinção. Agora, extinção populacional está acontecendo todo dia. Cada hora que você vai na Amazônia, ela está menor, né? Então, todos os macacos aranhas dessa mata, você volta lá 10 anos depois, não tem a mata. Então, não tem mais aquela população. A espécie como um todo, porque tem uma distribuição geográfica gigante,
não está ameaçada, mas perdeu várias populações. Quando você vai perdendo população, você vai chegar numa hora que só tem uma população. E um dia vai ter um único indivíduo. E se esse um indivíduo morreu, é a extinção global da espécie. Essa percepção ainda é pouco explorada no público geral. Né? Porque a gente fala de extinção, vai falar do panda. Eu falo para os meus alunos da biologia, me dá um exemplo de uma espécie brasileira extinta. Ninguém sabe. Ninguém abre a boca. E tem várias espécies que desapareceram. Tetericoroa, por exemplo. Mutum de Alagoas, tudo bem, tem cativeiro, essa daí não seria uma extinta global. Então você tem exemplos que não chegam ao público. Ao mesmo tempo, várias espécies ameaçadíssimas de extinção em estado crítico, depois que teve um programa de conservação ou uma pessoa dedicada, essas espécies voltaram. Pode olhar a arara azul, pode olhar a arara de Lear, pode olhar o mico-leão dourado, papagaio de cara roxa, e várias espécies que estavam criticamente. Quando eu era aluno da graduação, existia 60 araras de Lear, até o SIC encontrar ela lá em 1970, né? Hoje tem 2.500, graças a vários projetos, ONGs, pesquisadores que se dedicaram a vida inteira, né, a proteger isso, né? Pessoas do público, né, não acadêmicos, que protegeram essas áreas de dormitório, de nidificação. Uma espécie hoje tem 2.500, talvez 3.000 indivíduos, né? A gente não sabe. Então, assim, apesar dos números serem bem ruins, eu vejo que quando existe pessoas, né? Foi lá, Neiva Guedes, a Érica Pacífico, a Fundação Biodiversitas, o Projeto Mico-Leão, não sei quem, elas conseguem, na maioria das vezes, tirar animais em estados críticos de extinção. É lógico, se você chegar num projeto que tiver só 2 indivíduos, aí a coisa vai complicar. Mas o Falcão de Maurícios, que saiu criticamente, é 3. Hoje tem 400, né? Então, também, graças ao Carl Jones, lá, um biólogo super famoso. Então, eu vejo isso, que falo isso para os meus alunos. A conservação depende de pessoas que vão mudar o status, se dedicar. Então, ó, tem periquito da não sei daqui, tá super ameaçado. Se você for lá e dedicar a sua vida a salvar o periquito, você vai criar uma reserva, vai né, envolver pessoas, governo, prefeitura, e não sei o quê, não sei o quê. As pessoas querem conservar a natureza. Eu não conheço ninguém que é contra a natureza. Isso é uma grande vantagem. Você pode ser contra um partido político, contra isso, contra um time de futebol, mas fala assim, eu não gosto da natureza, eu não encontrei essa pessoa, né? Porque nós somos dependentes, né? Eu gosto de orquídea, outro gosta de passarinho, outro gosta de... Bom, prova disso é que chega no feriado, todo mundo vai para a praia. E você quer chegar na praia e ela tá limpa, ela tá cheia de verde, ter baleia na frente, você comer um peixe fresco, tudo isso é biodiversidade, tudo isso é natureza. Então as pessoas precisam da natureza. É óbvio que tem os interesses lá da mineradora, da madeireira, mas o individual eu vejo como mais a favor da proteção do que contra a destruição. E são exatamente essas histórias que nós queremos registrar aqui nessa série, né? E nós estamos também, até tocar nesse assunto, fazendo algum artigo, nosso grupo de pesquisa também, nós titulamos Contando Boas Histórias, né? Que é exatamente tentar destacar essas boas histórias, algumas você citou aí. E nós estamos apostando numa lógica, eu queria ouvir sua opinião, que é a seguinte: será que, apesar do cenário negativo, né, apesar
de nós negligenciarmos as extinções locais, extinções populacionais. Você acha que a gente fala pouco dessas boas histórias, e se a gente falar mais delas, a gente aumentaria o engajamento pela conservação? Sem dúvida, porque vender o apocalipse é muito ruim, na verdade, né? As pessoas podem perder completamente as esperanças. E são as pessoas que mudam o mundo. E começa com uma. E nós temos 1 milhão de exemplos. Você pode pegar Jesus Cristo, pode pegar Mahatma Gandhi, pode pegar várias pessoas, que eram uma que teve uma ideia e convenceu 2, 3, 4, centenas, milhares, para mudar alguma coisa, né? E às vezes a gente se sente muito, sozinho eu não consigo fazer nada. E não é verdade, né? Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu conheço hoje muito mais gente que colocou a carreira inteira para salvar uma coisa, para resolver um problema, do que antigamente, né? Então, tem muito mais gente envolvida em projetos de conservação. Antes era o Tamar, eu acho que eu lembro quando eu era na graduação, só existia o Tamar. Depois apareceu do mico-leão dourado. Hoje tem projeto de tudo quanto é bicho, do picudinho do brejo, do não sei o quê, do papagaio taraná. Não existia isso. Não existia. A biologia era ainda muito observacional e não era proativa. Hoje a gente está refaunando a Floresta da Tijuca, né? O projeto Refauna, ou trazendo de volta grandes animais. Então tem muito mais engajamento, tem muito mais ONGs, né? Desde proteção animal, envolvida com... Vamos tirar os elefantes de zoológico e de circo e dar uma melhor vida ou morte para esses animais, até projetos de restauração. Vamos plantar, não tem nada, né? A gente tem um exemplo do Sebastião Salgado, né? Que todo mundo viu como era a fazenda que ele herdou e como é a fazenda que está agora, né? E a gente tem tecnologia para isso. A gente sabe plantar árvore melhor do que ninguém. A ecologia e as ciências florestais desenvolveram um monte de técnicas para se ter uma cobertura com espécies nativas num tempo razoável, né? Não dá para ter floresta primária em 20 anos, mas né? Então a gente tem um monte de exemplos, né? Eu só vejo isso com bons olhos, de contar as boas notícias. Lógico que sem ser ingênuo, ou achar que a natureza é igual do Bambi, né? Que todos os animais, todo mundo está em harmonia. Taranã, taranã. Não é bem assim. Nós temos o aquecimento global, perda de biodiversidade acontecendo, mas nós somos atores que podem mudar essa história, né? E eu falo isso muito no meu livro, né, no Naturalista do Antropoceno, como se engajar, né, que são desde posições individuais até mudar, não o presidente da República, é mudar o vereador da sociedade, a ter mais árvores e árvores nativas, porque o presidente é uma escala, está preocupado com a economia, com a guerra não sei aonde, né? O meio ambiente faz parte? Faz, mas está dentro de um balaio enorme. Agora, o vereador, você fala assim, olha, precisa ter mais árvore na cidade. E essas árvores têm que ser nativas. E, de preferência, ameaçadas de extinção. E, de preferência, espécies que dão frutos para a fauna e atraiam abelhas. Aí esse você consegue falar com ele, está ali no bar fazendo política, ou na igreja, ou não sei aonde, né? Ele está muito mais próximo. Então eu conclamo todo mundo a falar com o seu vereador, aí lá na Câmara dos Vereadores. Depois isso vai subindo, né? Vai para os deputados, vai para os senadores, até chegar no presidente da República. Mas a mudança começa hoje nos seus grupos sociais, que pode ser a igreja, pode ser o sindicato, pode ser o clube dos professores, né? Pode ser o seu grupo que você joga bola e faz churrasco depois, né? Essa mudança. E a gente, como cientista da conservação,
de certa forma, tem que se infiltrar, né, infiltrar no bom sentido, para mostrar como fazer, quais são as soluções, né? E que não é simplesmente parar de andar de carro. Não dá. Né? Traga coisas possíveis, né? Eu posso reduzir o consumo de carne. Preciso virar um vegano? Não. Mas você pode reduzir o consumo de carne e isso vai ter um impacto a longo prazo, né? Em emissões de carbono. Tarará. Então, assim, existem soluções que pode ser para amanhã e soluções para daqui 10, 20 anos. E é isso que eu vejo como que a ciência da conservação, os biólogos da conservação, os ecólogos, podem estar atuando hoje nesse mundo. Eu quero falar do seu livro agora, tive a chance de ler com todo cuidado, né? Um Obrigado. naturalista do antropoceno, um biólogo em busca do selvagem. É, você conseguiu, é um livro de leitura muito agradável, né, em que você mistura um pouco de conhecimento técnico-científico com as suas experiências pessoais, né, convivências e tal. E isso é raro no nosso meio, né? Infelizmente, eu costumo brincar, às vezes, com os alunos também. Nossa, você construiu um slide super legal, mas ninguém entende nada, né? Aquele slide bonito, mas que ninguém entende nada. E aí a gente Exato. afasta o público do próprio conhecimento, né? Conta um pouco para a gente como foi essa construção desse livro, como você trabalhou essa questão de, ao mesmo tempo, apresentar conceitos importantes, mas numa linguagem acessível para a sociedade. Então, esse livro teve várias assim, coisas interessantes. Primeiro que me incomodava muito entrar numa livraria no Brasil, quando existiam livrarias, né? Gosto de falar isso. A maioria fechou as portas, mas quando existiam livrarias e não ter livros de cientistas brasileiros. Quando tinha, era do Einstein. Não tenho nada contra o Einstein, obviamente. Eu queria ler sobre o César Lattes. Eu queria ler sobre o Carlos Nobre. Eu queria ler sobre quem eu posso encontrar na rua. E não existia. Do pouco que se tem sobre livros de ciência, né? Outra coisa que, dentro dos livros de ciência, a maioria era de física ou de neurociência. Eu falava assim, pô, mas quem é que lê livro de física, o público leigo, né? Não tem nada, assim, é muito mais difícil do que os livros sobre as nossas histórias, né? Isso foi uma inquietação. Depois eu comecei a conviver muitos com não biólogos, com pessoas não acadêmicas. Então jogava bola e tinha meus amigos eram médico, advogado, tudo outra. E quando a gente parava para tomar uma cerveja, eu contava o que eu fazia, e eles ficavam maravilhados. Eu falava, não, quando eu fui para Bornéu, mas contava uma história simples. A gente detectou morcego vampiro nos Java porco e não sei o quê. Parava. Então as nossas histórias são interessantes. E finalmente eu comecei a escrever, contava isso para meus filhos, né, para minha esposa, na minha trajetória, você quer conversar com ela. E comecei a escrever porque eu achava que era interessante ter esse relato. Aí veio a pandemia, né? E você teve que dar um jeito. Estava escrevendo esse livro há mais de 10 anos, né? E ele não sabia, na verdade, o público que eu queria alcançar. Eu achava que ia ser só alunos de biologia. E o livro foi mudando ao longo do tempo, e no último ano que eu escrevi, 2022, eu decidi tirar todos os jargões e deixar esse livro para qualquer pessoa ler. Independente se é um aluno de biologia, se é a mãe do aluno de biologia, ou se é um motorista de aplicativo, ou se é um médico, ou se é um engenheiro. É um livro que a gente se despede, se tira esses monte de jargões, né? Se despe naquela coisa da ciência intocável, falando, mas vamos conversar aqui
O que é aquecimento global? É um fenômeno físico. A gente está mandando mais CO2, mais metano, e aí esquenta. Não tem. Se olhar em Marte é assim, se olhar em Plutão é assim, se olhar em qualquer lugar é assim. Então, eu fui tentando explicar a minha carreira e como isso foi me moldando, mas com histórias, né? Um pouco de aventura, Galápagos, Fernando Noronha, Bornéu, Cambridge, né? Contar um pouquinho desse lado do Harry Potter, que na minha época nem existia o Harry Potter, e tudo que eu olhava nos filmes era, nossa, era bem assim, Cambridge ou não. Então foi essa a ideia do livro, e que a editora da Unesp gostou e resolveu apostar, né? E, assim, fiquei muito feliz que ganhou o Jabuti Acadêmico, depois o prêmio Abel, e hoje está chegando em pessoas que não são da área acadêmica. Eu recebo e-mail, mensagem no Instagram, no WhatsApp, de gente que não é da área acadêmica, né? E eu fico muito feliz com isso, além dos alunos de biologia, né? Que gostam, né? Que tem um monte de aventura, um monte de bicho e tal, mas que compreenderam um pouquinho de biologia, conseguiram. E é um livro que, na verdade, assim, tem alguns livros, assim, livros do Marcos Rodrigues, do Fernando Fernandes, né, do Felipe, que tentam e que não conseguem chegar no público. Você não vai entrar na livraria e tem um livro deles, porque existe uma barreira comercial. As editoras acham que isso não vende. Mas eu acho que as pessoas querem ler coisas boas. Não é possível que todo mundo só queira ler livros de autoajuda. Não é possível. Tem muita gente que gosta de ler livros de biologia. Só que se não tem, ninguém compra. É a coisa da rosquinha, né? Se não tem, não vende, não vende, não tem. E eu acho que tem público, sim, no Brasil, né? No mundo inteiro tem, né? Nos Estados Unidos tem muitos livros nessa linha. E que a gente menospreza o leitor. Eu acho que as editoras às vezes chegam a menosprezar um pouco os leitores brasileiros. Tem muita gente boa, biólogos ou ecólogos, que escrevem bem, só que não consegue vender o seu livro, não consegue estar numa companhia das letras, não consegue estar numa grande editora, porque elas acham que você tem que ter 1 milhão de seguidores para vender livro, né? Então, isso pode ser um problema. Eu acho que mais gente gostaria de escrever e de chegar no público. Eu ia falar exatamente isso. Além de muito bom, inspirador, ele nos inspira e nos instiga a escrever as nossas próprias histórias, né? Exato, era exatamente isso. Eu queria criar leitores e escritores. Porque todo biólogo tem uma história de perrengue ou de coisas super interessantes que passou. Engraçado que vários colegas meus agora estão escrevendo livro, né? Contando. Um morou com indígenas, não sei aonde, outro subiu, não sei aonde, sabe? Viajou na Amazônia. E eu falo, conta a sua história. Né? Eu espero que cada vez mais tenha escritores brasileiros contando coisas sobre biologia. E é contar de uma forma que as pessoas absorvam, né? Eu lembro muito, vou tomar a liberdade de contar uma história particular, mas eu lembro muito da minha mãe, quando leu minha dissertação de mestrado, falou: Nossa, que lindo, filho, mas por que você não escreve algo que eu entenda? É bem Eu acho isso. que é isso. Esse é o Ninguém vai desafio, ler, só até. falei, mas que bobagem que eu fiz, né? A gente não ser capaz de falar como nós vamos engajar a sociedade se nós não somos capazes de comunicar com ela, né? Isso a gente já faz nos artigos científicos que você É, escreve para os seus pares. Então eu vou usar um monte de jargão científico, eu vou botar estatística, eu vou botar modelagem, eu vou botar gráficos complexos. Agora, tem um outro lado da disseminação científica, que é isso mesmo, você contar coisas complexas de forma simples. Isso a gente não aprende na universidade, infelizmente.
A gente aprende a ficar cada vez mais complexo e ninguém entendeu o que a gente faz, né? Fazer o Verdade. caminho inverso deveria ser o mais fácil, mas eu achei que foi muito mais difícil escrever esse livro do que um artigo da Science, por exemplo. Porque no artigo da Science você está respaldado por estatística, gráfico, referências bibliográficas. Então, quando o livro saiu, eu tinha muito medo de ter alguma coisa errada. Putz, será que eu falei e esqueci de citar? Isso que fica, né? Assim, né? Porque um artigo científico passa por 1.000 pares, 1.000 pessoas tentando ver um erro. Num livro, não. O editor, obviamente, que olhou a parte da redação, mas ele não vai ser um peer review de artigo, né? Então, o que você falou está falado. Você fica, meu Deus, será que vão gostar? Será que os meus pares vão gostar? Mas quem tem que gostar é a sua mãe, é a pessoa que não é da área acadêmica. Se ela gostou, tá bom. E das histórias que você contou e viveu, você destaca alguma como a mais marcante da sua vida? Se você fosse contar uma história para um menino que vai começar a biologia, que você acha que estimularia ele, que história seria essa? Nossa, teve vários aí no livro, né? Que vai desde quando eu comecei a estudar biologia, vendo bugio na Santa Genebra, até o meu último trabalho nas Bahamas, que a gente fala, nossa, vou para um lugar, né? Vou para as Bahamas, o lugar é super degradado, as iguanas ficam esperando os turistas para se alimentar. Você vai quebrando paradigmas, né? Da sua forma. Quando eu fui para Galápagos também, né? Nossa, vou para Galápagos e é uma floresta de goiaba. Eu falo, caramba, que é isso aqui, né? Nossa, eu não sei qual que você gostou mais do livro. Eu achei todas assim espetacular. Eu me atraio muito pelo desafio das ilhas, realmente, né? Uhum, Até porque eu gosto muito de estudar a história das ciências e tenho me dedicado muito a relembrar esses pioneiros, né, que não tinham GPS, não tinham imagem de uhum. satélite e desenhavam comunidades a partir de ilhas, né? Então, realmente suas experiências em ilhas é fenomenal, né? E realmente a gente pode trazer essa experiência para a nossa paisagem fragmentada, de certa Sim, forma, você não acha? sem dúvida alguma, né? É que, olha, ilhas, como estou trabalhando com ilhas nos últimos 5 anos, e a taxa de invasão biológica é inacreditável. Por exemplo, na Santa Genebra, você tem espécies invasoras, mas na borda, né, tentando entrar. Quando você chega em Fernão de Noronha, é uma plantação Eu de ia falar, Drocena. eu ia falar de Fernando de Noronha agora, eu fiquei super decepcionado ao É visitar Fernando de Noronha, decepcionadíssimo. como você também no livro disse. Quando eu li isso, eu falei, caramba, eu acabei de viver isso, e é Uhum. realmente decepcionante, né? Porque É, se a gente imagina que nós não somos capazes de controlar a invasão biológica numa ilha vulcânica isolada no meio do oceano, como pensar isso é, sei lá, na Serra da Canastra, aqui em Minas Gerais? exato. Pois é, não, eu também. E depois que eu fui para Galápagos, né? Eu conto no livro que a gente entrou numa van e ele foi dirigindo a van montanha acima, sei lá, 1 hora dirigindo, 1 hora e meia, e eu olhando aquela floresta, tudo igual. É interessante essa floresta, talvez é assim, né? Aí que eu vi uma flor, quando o carro parou, eu fui lá e era de uma goiabeira, que é invasora. E cobriu Galápagos numa velocidade impressionante, né? Então, assim, acho que quando a gente vai trabalhar com ilhas, tem esse impacto, né, de invasões biológicas que não tem como ficar fora. E já em fragmentos, tem invasão, lógico que tem, mas não é tão drástico. E daí, lá em Galápagos, várias outras espécies estão desaparecendo por causa chegou uma vespa que ovipõe, tipo um berne, num finte, né, num pardalzinho de Darwin, e que está acabando com a espécie. Como é que você controla isso? Eu fico pensando, são coisas. Porque cortar a goiabeira, tudo bem.
Vai gastar muito dinheiro, mas dá para cortar, né? Dá para controlar. Apesar de o problema da goiaba é que todo mundo come goiaba, a tartaruga de Galápagos, o cavalo, os passarinhos, daí a dispersão é gigante. Mas digamos que agora a vespa é difícil, os micro-organismos que estão chegando e com muito turista, né? Então essas áreas que têm muita invasão biológica são repletas de turistas, chegando e saindo, chegando e saindo. Então, mesmo com todo o controle que tem lá em Galápagos, não sei se já foi, cada vez que você vai para uma ilha, eles olham sua bagagem. É impossível, porque tem milhares de turistas. É que nem controle de droga no aeroporto. Ele vai pegar uma lá ao azar, né? Então, invasão biológica também. Mas eu acho que assim, tem muitas histórias que eu não contei, na verdade, no livro, que eu espero que no próximo eu coloque, né? Mas eu gosto muito da minha história em Bornéu, né? Que também foi muito importante para eu conhecer uma floresta tropical completamente diferente. Que quando chove, você está nela, você fica ensopado. Na Mata Atlântica você não fica, que tem tanta bromélia e coisa, você fica molhado, mas não ensopado. E lá em Bornéu, como são essas florestas de pterocarpáceas, né? Eu falo, parece uma floresta de eucalipto, mas não é, é tudo nativo. A chuva vem direto em você, não tem bromélia. Então, são várias coisas que eu comi. Nossa Senhora, vários animais voam. Lagarto voa, sapo voa, cobra, plana, né? Não voa, plana, né? Cobra plana, sapo, é, colugo, então, várias coisas assim, muito diferentes. Então, eu tenho muito apreço pela biodiversidade dessas ilhas do Sudeste Asiático, né? Espero um dia poder voltar, não para morar como eu fiz, mas para visitar. Você citou Bornéu e eu citei na apresentação porque, para mim, assim, a imagem mais impactante de um animal foi ver um orangotango. É. Aquilo é tão. É, embora os chimpanzés sejam nossos parentes mais próximos, né? É. Mas o orangotango tem algo de diferente que, pelo menos a mim, impactou muito. Não sei se você também teve essa sensação, assim, de talvez pelo cenário dramático dele na natureza, né? E eles são muito fortes, né? É impressionante. A gente foi num zoológico que cuidava dos filhotes de orangotangos que as mães morreram por caça. A gente pegou um orangotango no colo, ele tinha 1 ano. E ele era muito mais forte do que eu, mas muito, eu tinha que me debater para conseguir controlar. Ele era dócil, mas era uma força inacreditável, que eu imagino também num chimpanzé, obviamente num gorila, mas eu não tinha essa noção que esses grandes apes, né, os grandes macacos, são muito fortes, muito fortes. E a gente, pior, coitada, né? Precisa de lança, precisa de tudo para sobreviver, né? Bom, nós já estamos aqui há mais de 1 hora conversando, a conversa passa rápido, mas eu queria só 2 últimas perguntas. Primeiro, eu gostaria que você falasse para a gente do trabalho do Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças Climáticas, né? O que esse centro representa, o que vocês estão fazendo, quais são as perspectivas aí para os próximos anos? Então, a gente aplicou para um recurso da FAPESP e fomos agraciados. É um centro baseado na Unesp de Rio Claro, que tenta congregar vários pesquisadores de várias áreas para resolver problemas práticos de perda de biodiversidade e mudanças climáticas. Como que a gente pode ter respostas de médio, curto e longo prazo para esses 2 problemas? Que vai desde educação, que eu sou o diretor de disseminação científica, desde o meu livro, ou revistas, ou está conversando com você agora, não só eu, mas vários dos pesquisadores serem treinados, né? Como falei, a gente
nem tem isso na universidade, até fazer ciência de ponta, até entender como mudanças climáticas afetam a fenologia das plantas, que isso vai afetar os polinizadores, que vai afetar os dispersores de sementes. Então, é um recurso que nós ganhamos de 5 anos, renovados por mais 5. Tem a participação de mais ou menos uns 100 pesquisadores, de vários níveis, e tem um aspecto na formação de jovens. Então, nós ganhamos mais de 90 bolsas para iniciação científica, jornalismo científico, mestrado, doutorado. Então, a função desse centro é, obviamente, desenvolver muito pesquisa, mas também divulgação científica, aplicação dessa ciência em todos os níveis da sociedade, inclusive desenvolvendo produtos, né, que podem melhorar a nossa vida. Então, ele é principalmente em Rio Claro, mas tem docentes na Unicamp, em Sorocaba, em outras Unesps. E está sendo excelente, porque todo mundo estava no seu quadrado, assim, fazendo a sua pesquisa no seu laboratório. E esse centro veio abarcar vários pesquisadores num tema único, né, que é a perda de biodiversidade e mudanças climáticas. Então, e o treinamento de jovens cientistas, né, para atacar esse problema tão evidente nas nossas vidas, né, que é o que a gente conversou aqui durante o dia hoje, né? Como é que reduzir perda de biodiversidade, como mitigar mudanças climáticas, né? Então, quem quiser saber mais pode entrar no site do CBioclima, né? E seguir, a gente publicou ontem o último boletim, está bem bonito, que fala sobre a importância das coleções zoológicas e botânicas, a importância das coleções em geral, para a gente se conhecer a biodiversidade. Você tem que ter museu, tem que ter um herbário, tem que ter... Não tem jeito, entendeu? Você tem que ter vários, né? Que eles são extremamente importantes para a educação e para a pesquisa. Então, ontem saiu o último boletim, está disponível no site também do CBioclima, e fico à disposição para quem tiver dúvidas, quem quiser escrever mais, quem quiser conversar. A gente tem um podcast quase que semanal, também conversando com cientistas ou com várias pessoas, temos cursos, temos palestras a cada 15 dias. Então, é fomentar essa discussão acadêmica e não acadêmica. Mesmo se você está ouvindo isso aqui não é acadêmico, pode entrar lá no CBioclínica e participar, e perguntar para a gente, não estou entendendo nada que vocês estão fazendo, né? Como que isso afeta a minha vida, né? Alex, para concluir, qual a decisão mais importante que o Brasil poderia tomar para reverter esse quadro de degradação ambiental? Olha, hoje falta líderes na área política, na área de meio ambiente. A gente fala da Marina Silva, coitada, ela está super... ela é ótima, excelente, mas ela está num tiroteio lá. E nós temos a maior biodiversidade do planeta. Esse é o ponto. Como que nós vamos usar essa biodiversidade para o bem-estar dos brasileiros e do mundo? Esse é um grande problema da gente. Assim, como que a gente vai usar de forma sustentável? Nós vamos copiar tudo que o hemisfério norte fez, que foi destruindo tudo, usando petróleo. Será que é essa a solução? Não, não é. Claramente não é. Como que nós podemos utilizar a floresta de pé? Isso, quem pode liderar é o Brasil. Porque agora nós temos um monte de pós-graduação, cientista, gente interessada, a gente sabe fazer ciência, né? Tem um monte de alternativas, só que eu vejo um pouco de falta de liderança ambiental. Ao mesmo tempo que nós vamos ter a COP, né, agora no Brasil esse ano, existe um discurso um pouco dúbio. Vamos fazer a COP, mas vamos explorar petróleo na Foz do Amazonas. Não, a gente precisa explorar petróleo na Foz do Amazonas?
Ah, não, mas se não vão. Não, mas aí começam as teorias conspiratórias também, né? Então, como que o Brasil pode liderar, de fato, as mudanças comportamentais, socioambientais e econômicas para um futuro mais sustentável? E a gente, essa eu acho que é o grande foco que o Brasil deveria seguir, né? E, obviamente, isso passa por educação, política, e pelas instituições privadas também, né? Tendo leis, né, adequadas. Maravilha. Professor, muito obrigado pela sua atenção, sua gentileza, né? Ah, Seu obrigado, momento Magela. incrível, suas histórias, né? Recomendo muito mais uma vez o livro. Acho que temos já uma outra edição. Essa aqui eu acho que foi a primeira, né? Essa Já foi a tem uma primeira, já segunda. tem uma edição com uma outra capa, uma capa branca. Você pode encontrar na Amazon ou na editora da Unesp ou na sua livraria local. Ela é para ter lá, senão você pode pedir. Já está na segunda edição. Como eu falei, o livro está saindo bastante, acho que tá entrando no mainstream, né, como a gente fala. Mas muito obrigado pelo convite, um prazer enorme. Vejo que sua tela de fundo é a Mata de Santa Genebra, não é? Em sua homenagem. Ah, muito obrigado. E obrigado a gente. É uma honra ter você como pesquisador brasileiro, né? Uma pessoa é, tão relevante para a ciência mundial e com grandes contribuições e inspiração para todos nós. Ora, muito obrigado, viu? Um grande abraço, até a próxima. Obrigado, Angela. Um abraço. Pessoal, esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza. Sigam nossas redes sociais. Na semana que vem, estamos com mais um convidado ou convidada. Um abraço.